Eu não te falei que seria muito rápido? Pois é. Então retornamos aí para fazer aquela revisão de 5 minutos. Vamos lá, você que perdeu a aula, não tem, quer dizer, tem importância sim. Mas eu vou fazer você refrescar rapidinho nesse tempo aí de 5 minutinhos. Joga na tela o que nós vimos hoje. Bom, durante a aula, a explanação, eu falava sobre a Espanha, sobre a ditadura espanhola, sobre o fascismo espanhol, sobre o Estado totalitário espanhol, comandado aí por Francisco Franco. Lembram? Pois é. A Espanha de Francisco Franco juntou forças para lutar contra a República Espanhola. E um detalhe, vai ter o apoio do governo nazista. Lembram? Na explicação, eu mostrei para vocês como que ficou a destruição da cidade de Guernica. Vai haver, nesse confronto, uma guerra civil. Diga-se de passagem, foi uma guerra civil sangrenta, que vai explodir no ano de 1936. Um detalhe que chama atenção, aluno, é que essa guerra civil que aconteceu na Espanha com o apoio nazista, na verdade foi uma preparação, foi um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Quando os nazistas, quando os alemães, eles passam a produzirem mais armamento, eles vão testar esses armamentos na Espanha. Cara, aí vai ser aquele caos, tá bem? Vai ser aquele problema complicado. Ok? Bom, nesse conflito, a famosa Guerra Civil, houve a vitória das tropas de Francisco Franco, que vai ser chamado de franquistas, ou franquismo. Claro, com o apoio da Alemanha, eles chegam lá. Aí eu saio da ditadura espanhola, veio para a ditadura portuguesa. Quando Antônio Salazar implanta em Portugal a ditadura portuguesa. Antônio Salazar, olha só o ano também, em 32. No da Espanha, foi em 36 a Guerra Civil. Então está no mesmo período, está na mesma década. Na Constituição de 33, com a qual teve início o período da história portuguesa, conhecido como Estado Novo. Eu também expliquei que no Brasil o Estado Novo foi em 1937. Estamos na mesma década. A democratização política de Portugal desenvolveu-se somente em abril, ela retornou, em 1974. Só devolveu-se somente com a Revolução de 74, o retorno. Aí eu passo, então, pela Espanha, eu passo por Portugal e agora eu chego no Brasil. E no Brasil tivemos o integralismo. O integralismo, ele fez parte do Estado Novo. E quem comanda é Plínio Salgado, o grande líder. Esse mesmo grupo integralista, que são a favor de Getúlio Vargas, depois eles passam a serem contra. Porque Plínio Salgado vai tentar dar um golpe e vai ser preso. A ação integralista brasileira foi fundada por Plínio Salgado em 1932. Estamos na mesma década. Vargas implantaria a ditadura do Estado Novo já em 1937, com o apoio dos integralistas. O principal símbolo deles é a sigma, onde o lema é Deus, Pátria e Família. Aí, houve o ensaio para a Segunda Guerra Mundial em Guernica, na cidade, onde os nazistas irão testar o seu arsenal. Guernica, então, acabou sendo escolhido para ser um dos temíveis ataques aéreos do século XX. Os nacionalistas contaram com
o expresso apoio político e ibérico dos nazifascistas, tanto da Espanha, perdão, tanto da Itália como da Alemanha. Foi considerado um ataque terrível na época, levando a acusações de atentado terrorista. E aí se fala, morreu tantas pessoas, tantas mil pessoas, ou vai depender muito do tipo de sensacionalismo, o tipo de jornal que vai noticiar esse conflito. Tá? Mas vem aqui para mim, antes de eu enviar vocês para a atividade, eu quero dizer, teve um ano, se eu me falo a memória, foi em 2018 ou foi em 2017. Eu fui defender um artigo científico lá no Unicamp, em São Paulo. E eu tive contato com outros pesquisadores. E na oportunidade, teve um professor do ensino médio, que ele estava dando aula na escola e falando sobre o nazismo. Olha que interessante, presta atenção, aluno. Falando sobre o nazismo, o símbolo e etc. Aí teve uma aluna que levantou o braço e disse assim, professor, lá em casa nós temos objetos com esse símbolo. E tijolos, o que é isso? E aí terminou a aula, o professor conversou com a menina, ela passou o endereço, morava no sítio, era uma fazenda, e aí no final de semana ele foi lá visitar. Quando ele chega lá, fazenda grande e tal, conversa com os pais da garota, e o pai da menina leva o professor até onde teria encontrado. Um antigo chiqueiro de porcos, tinha o alicerce feito de tijolos. E ali, mexendo com os porcos, o porco pisa na beira do tijolo, o tijolo então se desprende. Quando ele se desprende, aparece no tijolo a suástica. O professor foi lá, pegou o tijolo, limpou e realmente, toda aquela... Aí foi fazer a busca naquela região. Na verdade, ali tinha sido uma fazenda no passado, onde levaram para ali 55 garotos do orfanato de São Paulo e trabalhava em regime de escravidão. Cara, resumo da história, deu uma tese de doutorado. E eu aconselho você, aluno, a procurar esse documentário. Chama-se Menino 22. Ok? O nome do documentário é Menino 22. Quando vocês clicarem lá, vocês vão ver a história de 3 sobreviventes que viveram nessa fazenda, trabalhando, etc. A história, eu não vou dar spoiler. Só procure no YouTube, digite aí, Menino 22, que vocês vão encontrar o documentário. Tá bom? Eu vou para o rápido intervalo, quando voltar, eu faço a correção das atividades. Até daqui a pouco. Ok, aluno. É muito rápido, não dá nem para o cara puxar a respiração. Hora da atividade, vamos lá. Joga no quadro, agora é com você, aluno. Hora da atividade. Então, vejamos. O que vocês responderam aí? Questão de número 1. O que ela está dizendo? O general Francisco Franco, apoiado por grupos representantes das mais tradicionais instituições da sociedade, como o latifúndio, a Igreja Católica e o Exército, reuniu forças para lutar contra a República instalada desde 1931. Ok. Estamos falando do totalitarismo, aonde foi comandado por Francisco Franco, pelo general Francisco Franco. Nós estamos falando do totalitarismo A, no Brasil, B, em Portugal, C, na Espanha, D, na Itália ou E, Alemanha.
Bom, você que acompanhou a aula, aluno, que prestou atenção e fez as anotações, sem sombra de dúvida, não vai errar. Tá certo? Por quê? Foi uma aula bem leve, uma aula bem tranquila, uma explicação bem simples que dá para você entender. Quando eu falei sobre Espanha, Portugal, Brasil e Guernica. Então vamos lá? Claro que você já sabe, a Espanha. O general Francisco Franco, apoiado por grupos representantes das mais tradicionais instituições da sua cidade, como o latifúndio, a Igreja Católica e o Exército, reuniu forças para lutar contra a República instalada em 31. Aonde? Em Espanha, ou na Espanha. Questão 2. Ela diz o seguinte: quando falamos da ditadura de Salazar em Portugal, que se instalou em 32 e durou até 1968, podemos afirmar que A. implantou o Estado Novo, com característica pluripartidária. B. O grito que entoavam os integralistas era Anauê, que em Tupi-Guarani significa você é meu irmão. C. Com o apoio do nazifascista, destruiu Guernica. D. Em consequência, uma guerra sangrenta civil explodiu em 36, com o país sendo dividido em 2 grupos antagônicos. E letra E. Teve como base jurídica a Constituição de 33, período conhecido como Estado Novo, instituído um partido único, chamado o Nacional. Vejam, quando falamos da ditadura de Salazar, Antônio Salazar, em Portugal, que se instalou em 32 e durou até 68, podemos afirmar que implantou o Estado Novo? O grito entoava, é isso daí? Observe que eu acabei misturando as respostas. Eu trouxe para esse texto aí a da Espanha, do Brasil, né? Perceberam? Não sei se você percebeu, aluno. Mas vamos lá. Certinho? Avançamos? Podemos avançar? Ou não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alunos. Pode ir? Não. Claro que sim. A resposta correta é a letra E. Quando falamos da ditadura de Salazar em Portugal, que se instalou em 32 e durou até 68, podemos afirmar que teve como base jurídica a Constituição de 33, período conhecido como Estado Novo. Instituiu um partido único chamado União Nacional. Hora do Enem, questão faca na caveira. O que ela diz aí? Agora é com vocês. A questão é a seguinte. Olha só a pergunta. Morrer pela pátria, pela ideia. Não, isso é fugir da verdade. Mesmo no front, matar é que é importante. Morrer não é nada. Isso não existe. Ninguém pode imaginar sua própria morte. Matar é o importante. Essa é a fronteira a ser cruzada. Sim, esse é o ato concreto de vontade. Porque aí você torna sua vontade viva na de outro homem. Esse texto de 43 a 45 expressa a visão de mundo de um adepto da ideologia. Qual? A. Socialista.
B, liberal fascista? C, nazifascista? D, anarquista? Ou E, capitalista? Preste bem atenção, aluno. É um texto que remete à posição de alguma ideologia. E aí elas são representadas nas letras A, B, C, D e E. Vamos ler novamente, para vocês entenderem? Diz o seguinte: morrer pela pátria, pela ideia. Não, isso é fugir da verdade. Mesmo no fronte, matar é que é importante. Morrer não é nada. Isso não existe. Ninguém pode imaginar sua própria morte. Matar é o importante. Essa é a fronteira a ser cruzada. Sim, esse é o ato concreto de vontade. Porque aí você torna a sua vontade viva na de outro homem. Esse texto de 1943 a 1955 expressa a visão de mundo de um adepto da ideologia. A, socialista. B, liberal fascista. C, nazifascista. D, anarquista. Ou E, capitalista. Bom, se você marcou a letra C, está correto. Representa a visão de um mundo ideológico dos nazistas e dos fascistas, que unindo fica nazifascista. Nazismo, fascismo. Fechou? Bom, próxima questão diz o seguinte: em 1937, Guernica, na Espanha, foi bombardeada sob o comando da Força Aérea da Alemanha nazista, que apoiou os franquistas durante a Guerra Civil Espanhola. Picasso, Guernica, pintura mural. Pergunta: a pintura mural de Picasso e a fotografia retratam os efeitos do bombardeio, ressaltando, respectivamente, A, crítica social, conformismo político. B, percepção individual, registro histórico. C, realismo acrítico, idealização romântica. D, sofrimento humano, destruição material. E E, objetividade artística, subjetividade jornalística. Qual seria a resposta, alunos? Ah, tá fácil. Sofrimento humano. Se você vê lá a imagem de Guernica, cabeças, braços, destruição e tal, foi isso que o Picasso ele acabou desenhando no mural. Ó, esse mural aqui, ó, esse mural da esquerda aí do vídeo de vocês, a destruição. E do outro lado, a cidade como ele representa hoje, toda destruída. Certinho? Vem para mim? Bom, por isso que a nossa aula já chegou ao fim, rapaz. É incrível, né? Passa muito rápido, mas eu aguardo vocês na nossa próxima aula. See you! Até breve. Tchau, tchau!